Um dos objetivos aqui do nosso canal é pensar temas contemporâneos. E para pensar esses temas contemporâneos, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é exatamente o que é contemporâneo. Então, se nós tomarmos as definições mais usuais de contemporâneo, pegando inclusive aquilo que nós aprendemos na escola, nos livros didáticos, a idade contemporânea seria uma das 4 grandes idades que nós temos na história. Então, nesse modelo quadripartite, com 4 partes, nós teríamos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea. Então, para nós, ser contemporâneo significa ter nascido ou coisas que ocorreram após 1789, que é a data da Revolução Francesa. Então, a data de início da Revolução Francesa. Então, para nós, a contemporaneidade estaria marcada por esse evento fundador, um evento revolucionário que inauguraria a contemporaneidade. Outra perspectiva que nós podemos ter dentro daquilo que é contemporâneo é aquilo que acontece ao mesmo tempo. Então nós podemos tomar também outras referências cronológicas. Então, por exemplo, nós estamos em 2025, então tudo que acontece, tudo que está vivo, tudo que se desenvolve em 2025 seria nosso contemporâneo. Então estamos vivendo ao mesmo tempo em determinado lugar, em determinado espaço. No entanto, essas duas noções de contemporâneo, elas nos trazem alguns problemas. Então vamos começar a analisar os problemas da noção de contemporâneo trazida dentro nessa divisão quadripartite da história. O primeiro problema, evidentemente, é que essa noção de contemporâneo parte de uma perspectiva europeia. Então nós temos aí, no caso, um evento francês, a Revolução Francesa, marcando o início de uma grande história contemporânea. Então todos nós que estamos vivendo pós-Revolução Francesa estaríamos dentro da história contemporânea. Então, evidentemente, não dá para nós marcarmos, delimitarmos a história do mundo, de todas as sociedades, a partir de um evento europeu ou de um evento francês. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que esse modelo quadripartite de história parte de um conceito de uma história única, de uma história totalizante, de um conceito singular de história. Como isso acontece? Se nós pegarmos o conceito pré-moderno de história, ou seja, o conceito de história que se utilizava na Idade Média, na Idade Moderna, era um conceito de história plural. Tanto é que há um termo em francês que é historier. Não sei falar francês, a pronúncia vai ficar desse jeito mesmo, então não me julguem, por favor, no meio disso aí. E essa ideia de história, na verdade, era uma ideia de histórias. Então haveria várias histórias plurais que estavam acontecendo em vários lugares. No entanto, na modernidade, mais ou menos entre os anos 1750 e 1850, essa concepção acerca do conceito de história se transforma. E nós não falaremos mais em historias, mas em historiar, inclusive historiar com letra maiúscula. Na Alemanha, por exemplo, se deixa de usar o termo historier em francês para se usar o termo Geschichte. Também não sei falar alemão, não me julgue, por favor, pela minha pronúncia. Mas quando fazem essa transição entre a historie e a Geschichte, entre as historias e a historia, há uma ideia de que a história ela pode ser compreendida a partir de determinados conceitos, a partir de determinadas ideias. Ou seja, a história passa a ter um grande sentido e ela pode ser compreendida como um todo. Para dar um exemplo para vocês, quando Marx diz, na abertura do Manifesto Comunista em 1848, a história até os dias de hoje tem sido a história da luta de classes, ele está trabalhando a partir desse novo conceito de história moderna. Então qual é a ideia? A história, desde os seus primórdios, ela tem sido movimentada, ela se move a partir de um determinado princípio. Então a luta de classes é o princípio pelo qual a história pode ser compreendida. Então toda a história pode ser compreendida a partir de uma determinada ideia, que no caso do Marx é a luta de classes. Outros filósofos, outros intelectuais vão pensar em outras ideias para o sentido da história. Se nós pegarmos, por exemplo, o positivismo de Auguste Comte na França, é uma ideia semelhante, claro, não semelhante no sentido do conteúdo, mas no raciocínio em torno de um significado da história, de que há um significado na história. Então a história caminha para o estágio positivo, a história superará os seus estágios anteriores e chegará a algum lugar. Então, portanto, uma compreensão única da história, há um sentido da história. E, novamente, essa ideia de sentido da história parte de uma visão europeia, e essa visão europeia vai afirmar o seguinte: vai afirmar que existe uma sincronicidade da história, ou seja,
todos os povos devem estar em uma mesma sincronia, devem funcionar a partir de determinados padrões e princípios. E, evidentemente, esses padrões e princípios são padrões e princípios estipulados pelos próprios europeus. Então, se a história até hoje tem sido a luta de classes, povos que não funcionam a partir da luta de classes serão compreendidos ou como povos atrasados ou como povos que estão fora da própria história. Então esse próprio conceito de contemporâneo, quando ele é colocado dentro da história, nessa compreensão nova de história, ele também coloca povos que estão fora da história ou povos que estão atrasados em relação a essa mesma história. Então percebam como o conceito de contemporâneo também cria os seus próprios contrários. Nós dizemos quem é o contemporâneo e, ao mesmo tempo, dizemos também aqueles que não são os contemporâneos, aqueles que são atraso, aqueles que são resquícios de um passado que teima em permanecer no presente. Então essa ideia de contemporâneo, a partir de um determinado marco histórico único, válido para todas as sociedades, ele é problemático por esses dois pontos. Primeiro, porque é feito a partir de uma perspectiva europeia que não é universal, que ela quer ser universal, mas não é de fato universal. E, em segundo lugar, ela cria essa divisão entre aqueles que podem viver no presente, aqueles que estão vivendo no presente, e aqueles que são atrasados, aqueles que são arcaicos, aqueles que não são modernos, afinal de contas. Então, essa primeira concepção tem esses problemas. Em segundo lugar, a concepção cronológica de dizer que estamos todos vivendo em 2025 e, portanto, somos contemporâneos, ela também é problemática. Porque, embora nós todos estejamos vivendo ao mesmo tempo, nós não vivemos do mesmo jeito, do mesmo modo, esse tempo. Até mesmo a própria ideia de estarmos vivendo em 2025, ela é problemática. Porque o calendário marcado por 2025, ele também é uma particularidade. Nós estamos vivendo em 2025 porque nós nos baseamos em um calendário cristão. Então é 2025 do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Então povos que não vivem a partir do cristianismo não estão vivendo em 2025. Então se nós pegarmos o calendário chinês, o calendário judaico, o calendário dos países islâmicos, eles não seguem essa mesma cronologia porque não definem o seu tempo, não marcam o seu tempo a partir do cristianismo. Então não dá para dizer já que nós estamos vivendo todos em 2025. E, em segundo lugar, as pessoas, os povos, as diferentes civilizações, as diferentes sociedades não vivem também o tempo da mesma forma. Então não dá para pensar sociedades indígenas e uma sociedade europeia, ocidental, vivendo 2025, entre aspas, da mesma maneira. Então o ano em que nós estamos também não pode ser um critério para definir aquilo que é de fato contemporâneo. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que o que é contemporâneo não pode haver um conceito único para medir todas as experiências históricas. Então, o que é contemporâneo depende também dos modos como nós criamos as nossas políticas do tempo. Então a política do tempo é exatamente o modo como nós construímos as ideias de contemporaneidade e também de não contemporaneidade. Então é possível nós percebermos isso, essas operações de construções de relações com o tempo em diferentes sociedades. No momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, principalmente que agora ainda estou aqui, venceu o Oscar, muito bom inclusive, estamos todos muito satisfeitos com essa vitória do Brasil no Oscar. Infelizmente, Fernanda Torres não levou o prêmio, mas só a vitória do Onde Estou Aqui é muito importante para todos nós. Mas esse filme, e não só o filme, mas toda a discussão em torno da ditadura militar, ela também carrega consigo uma política do tempo, na medida em que precisa dizer que determinados fatos, determinados acontecimentos, que alguns pretendem deixar no passado, ou inclusive negar a existência desses acontecimentos, eles não estão no passado, eles nos são contemporâneos. Então há um historiador, por exemplo, que eu gosto bastante, que se chama Bever Bevernage, que vai dizer a seguinte perspectiva, vai defender a seguinte ideia. Quando eventos traumáticos acontecem, há uma tendência a nós colocarmos esses eventos traumáticos como estando única e exclusivamente no passado. Então o passado é sempre mal e o presente conseguiu superar esse passado.
No Brasil, em relação à ditadura militar, isso é muito evidente. Pensem, por exemplo, como nós nomeamos o período político que nós estamos vivendo. Nova República. Então há uma nova república e essa nova república, por ser nova, inclusive, ela consegue deixar no passado todos os aspectos trágicos, traumáticos, violentos da ditadura militar. Evidentemente ela não consegue fazer isso, mas a proposta é que o passado seja deixado no passado, que o passado não se torne um contemporâneo nosso. Então, quando nós abrimos o conceito de contemporâneo e percebemos como eventos do passado podem ser contemporâneos, nós conseguimos ampliar as nossas perspectivas históricas. Então, para nós, mesmo vivendo em 2005, mesmo vivendo na nossa república, a ditadura militar, a violência, o autoritarismo nos são sim contemporâneos. Isso não é algo que ficou no passado, não é algo que pertence a uma época distante e separada da nossa. As vítimas, o sofrimento, tudo o que aconteceu ainda nos são presentes. Então, para pensar eventos como as ditaduras militares, violências, etc., nós não podemos pensar no conceito de contemporâneo que se separe totalmente do passado, que tenta isolar o passado como algo morto, como algo que não está mais presente dentro da nossa sociedade. Então, nos perguntar o que é contemporâneo e oferecer essas novas respostas, essas novas possibilidades para se pensar o contemporâneo, nos ajuda muito, em primeiro lugar, a romper com esses eurocentrismos, com essa ideia de uma Europa universal, porque ela não é de fato universal, e em segundo lugar, nos ajuda a pensar ou a melhorar a nossa relação com o nosso próprio passado, de entender que não é só uma questão de não esquecer a ditadura militar e as nossas violências que sofremos, mas que essas violências, esses traumas, essas tragédias são presentes, elas não estão no passado, elas são nossas contemporâneas efetivamente, porque no final das contas o contemporâneo é aquilo que está conosco, é aquilo que nos pertence efetivamente, e na nossa noção de contemporaneidade no Brasil, eventos como esse não podem ser considerados como eventos no passado. Então por isso precisamos responder de fato a essa pergunta, o que é contemporâneo. Não é uma pergunta inócua, muito pelo contrário, é uma pergunta extremamente importante e que quis aí oferecer alguns caminhos para pensar aqui com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.